Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Seguinte, estou aqui de volta para responder mais algumas perguntas, tá? Aquele mesmo esquema de sempre, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que no próximo vídeo eu respondo. Selecionei do último vídeo aqui 6, no caso hoje eu peguei uma a mais, foram 7, mas serão sempre aí 6 perguntas, eu seleciono e respondo em vídeo para vocês. E aí vocês alimentam aqui nos comentários as perguntas para o próximo vídeo fazendo esse ciclo. Fácil de entender, né? Então vamos para o vídeo sem muita enrolação, hoje eu estou com pressa. Vou começar com a pergunta bônus aqui do torcedor São Paulino. Uma meta até 31 de dezembro. Cara, eu não trabalho tanto com essa coisa de meta, assim, saca? Mas, como o canal tá hoje com quase 5 mil, eu acho que se até 31 de dezembro a gente fecha o ano com mais de 10 mil inscritos, acho que tá legal. De preferência também, se tivesse um patrocínio seria bom, né? Se a gente conseguisse ganhar algum dinheiro com o canal seria ótimo. Se algum vídeo estoura, viraliza, também seria maravilhoso. Mas como eu sei que meu conteúdo ele não é viral, né? É um conteúdo muito mais analítico, muito menos. Não é um conteúdo normalmente de YouTube. Ele está no YouTube, mas eu não me considero nenhum YouTuber, né? Assim como Olivia, do Desimpedidos. Outra pergunta aqui do Igor Mendes. Pergunta para o próximo. O que acha da parcialidade da mídia em geral? Porque apesar do Cruzeiro estar entre os líderes, a mídia não fala quase nada, sempre puxa casquinha para os times de sempre. Corinthians, Flamengo, Atlético, Palmeiras. E sempre que o Cruzeiro vence títulos é tido como uma surpresa. Igor, não acho que o Cruzeiro seja visto como surpresa quando é campeão. A maior prova disso foi 2014, que era meio fava contada, o Cruzeiro era o favorito, foi lá e confirmou. E inclusive a expectativa era que o Cruzeiro ganhasse mais do que ganhou, né? Ganhou só o Mineiro e o Brasileiro, mas tinha uma expectativa de que ganhasse também Libertadores e Copa do Brasil, porque era o maior time. Corinthians e Flamengo sempre serão os mais falados porque são os que mais têm torcida, são os que mais vendem. Isso aí é fato. Isso é uma questão básica, né? O jornalismo nada mais é do que um negócio. Então o que vende, né, é o que vai ser falado. A questão do Palmeiras é o time do momento, cara. É o time que tem mais grana, é o time que mais investiu, é o último campeão brasileiro. Então é o time da moda. O Atlético, não acho que o Atlético tenha tanto destaque assim acima do Cruzeiro e é uma questão de momento. O Atlético vive um momento melhor que o Cruzeiro hoje. Está na Libertadores, enfim, nos últimos anos tem batido em posições melhores que a gente, inclusive há certos anos que a gente foi campeão. Até por isso é normal que o Atlético esteja num momento mais falado que o Cruzeiro. E 2013 que a gente foi campeão brasileiro foi uma surpresa, não é nem que a mídia criou isso. Foi uma surpresa, o time foi montado no início do ano, deu liga muito rápido, deu certo, encaixou, foi lá e ganhou o brasileiro batendo em todo mundo. Aquilo foi uma surpresa, foi praticamente um aborto da natureza, cara. Aquilo não acontece todo ano. E eu acho que a nossa torcida precisa entender que esse tipo de coisa não acontece todo ano, porque já esperavam algo assim esse ano. Então, assim, não é todo dia que a sorte vai sorrir pra gente. O Vinícius Oliveira pergunta: qual é o seu jogador do Cruzeiro favorito de todos os tempos? Cara, não tenho um favorito. Na verdade, eu acho que eu tenho alguns jogadores que eu sempre gostei muito. Assim, e aí é muito de acordo com os ídolos mesmo. É Sorinha, Alex, gostava muito do Aristizábal. Mais recentemente o Everton Ribeiro. O Marcelo Moreno é um cara que eu gosto desde a primeira passagem dele. Sou muito fã dele e quando tive a oportunidade de conhecê-lo também, passei a admirar mais ainda, ser ainda mais fã dele. Mas assim, eu acho que o jogador que eu posso citar como meu favorito de todos os tempos é um que muitos aqui não viram jogar, que é Alex Alves. Porque para mim, a infância é o momento que você passa a torcer de fato por um time, é ali que você se apaixona. E na época que eu me apaixonei, que eu me tornei cruzeirense de fato, o Alex Alves era um jogador muito marcante, porque ele fazia o gol e dava a comemoração de capoeira e tal, e foi naquela época. Então, assim, para mim, Alex Alves é muito marcante. Marcelo Ramos também, mas Alex Alves até pela questão da comemoração, dos gols importantes, da capoeira, era aquilo que a molecada toda fazia na escola na segunda-feira, sabe? Ele metia o gol no domingo e todo mundo tava brincando ali de repetir o gesto dele. Então, para mim, talvez seja ele um dos primeiros grandes ídolos que eu tive no futebol. Deve ser o primeiro. O Admilson José mandou: mano, se você fosse o treinador do Cruzeiro, qual seria seu time titular? Manda um salve. Um salve aí, Admilson. Tamo junto, mano.
Cara, eu já respondi essa pergunta no vídeo que eu botei sábado, né? Que era sobre que eu fiz uma análise do elenco e falei de todos os jogadores. Mas de toda forma, pegando aí os jogadores que estão no elenco hoje, incluindo os lesionados, o meu time seria Rafael no gol, Ezequiel, Dedé, Manuel, Diogo Barbosa, no meio-campo Romero e Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta, Thiago Neves ou Sobis, enfim, fico nessa dúvida, e Ramon Ábila no ataque. O Bruno Gontijo pergunta: como se tornou cruzeirense? Lembra o primeiro jogo do Cruzeiro que você assistiu? Tamo junto. Valeu pela pergunta, Bruno. Olha, como eu me tornei cruzeirense? Acho que esse tipo de coisa não tem como você saber uma data específica assim, saca? Me tornei cruzeirense a partir de tal coisa. Eu acho que tem uma questão óbvia de influência familiar, meus pais são cruzeirenses e tal, e a maioria da família próxima que eu conheço, pessoal que gosta de futebol, a maioria é cruzeirense, então isso acabou sendo algo natural. O primeiro jogo que eu assisti no estádio, eu me lembro que foi um jogo contra a Caldense, Campeonato Mineiro de 99. Foi um jogo que tivemos gol de André Luiz, lateral esquerdo, tivemos um gol do Túlio Maravilha, e o goleiro do Cruzeiro era o Ronaldo, sabe o Ronaldo Giovanelli, que comentarista, que foi goleiro do Corinthians, ele era o goleiro do Cruzeiro na ocasião. Esse jogo foi 3-1, salvo engano, 3-0 ou 3-1 pro Cruzeiro, eu não lembro com certeza, mas eu vou pesquisar e vou botar o vídeo por cima da minha cara. O Bruno Nebas pergunta: qual foi o jogo mais foda que você já foi? Cara, tem alguns jogos muito bons que eu fui, assim. Um que me marcou muito foi Cruzeiro e Santo André 2009, o jogo que o Adilson dá a voadora na placa, né? Porque assim, para quem não lembra daquele ano, não acompanhava, o Cruzeiro tinha perdido a Libertadores pouco antes em casa e tinha perdido vários jogos em casa naquelas mesmas condições. O Cruzeiro abriu o placar, tomava virada. E foi um jogo muito filha da puta, cara, porque a gente fez 1-0, foi gol do Guerron na ocasião, aí a gente tomou a virada para 2-1, e tava com a cara de que ia perder mais um jogo em casa, né? E era um momento que o Cruzeiro tentava arrancar no campeonato, posteriormente conseguiu consolidar essa arrancada, ficar na frente do Atlético e fazer o Flanelation, né? Que o Atlético guardou a nossa vaga na Libertadores. Um jogo foda, de ruim, foi, sem dúvida nenhuma, o pior, a final da Libertadores 2009. Um jogo um pouquinho mais recente foi Cruzeiro 5, Criciúma 3. No Brasileirão 2013, foi um jogo muito marcante, que a gente abriu 2-0, tava jogando pra caralho. Em 3 lances o Criciúma virou o jogo, não vou criticar o Fábio aqui, mas aí o Criciúma virou o jogo em 3 chutes, e aí assim, foi pro intervalo. Lembro que um amigo meu tava brigando e não sei o que, tava mó treta, assim, muita confusão no Mineirão, a gente tava muito puto. Mas eu parei, sentei lá assim no intervalo e falei assim: não, velho, calma, vai virar e tal. E aí a senhora que a gente virou, inclusive, com 2 gols do Borges, e depois ainda teve o 5º gol. Na hora que a gente virou o jogo assim, eu falei: nós vamos ser campeão dessa porra. Foi um momento que eu tive certeza que o Cruzeiro seria campeão brasileiro. Por fim, a última pergunta de hoje é do Alexandre Rabelo. Você teve ou tem algum contato com o Cruzeiro direto? Tipo, já trabalhou lá? Não, Alexandre, eu não tenho nenhum contato direto com o Cruzeiro, nunca trabalhei no clube. Entretanto, eu já trabalhei dentro do clube em algumas condições específicas, que foram o seguinte: eu, como jornalista, eu estava estudando jornalismo na época e eu fazia estágio numa empresa de assessoria. Na verdade, não era estágio, eu era o responsável, eu era o assessor de alguns profissionais do futebol, entre eles o Marcelo Oliveira, treinador, e o Marcelo Moreno, atacante. Eu entrei na empresa em janeiro de 2013, mesmo momento que o Marcelo assumiu o Cruzeiro. Então, durante 2013 até o meio de 2014, na Copa do Mundo, eu fui assessor do Marcelo Oliveira. Então, eu ia constantemente à toca para acompanhar as entrevistas que faziam com ele, né? Inclusive para marcar novas entrevistas, para conversar com alguma demanda específica e tudo mais, mas eu nunca fui funcionário do clube. E o Marcelo Moreno, eu trabalhei na assessoria dele no primeiro semestre de 2014, porque como a empresa se organizava, tipo assim, quem é o responsável pelo estado, né? Então eu era responsável pelos clientes do Atlético e do Cruzeiro, e do América também, que tinha um jogador no América. E na época no Cruzeiro, no início de 2014, tinha os 2 Marcelos, o Oliveira e o Marcelo Moreno. E foi uma época muito foda, por sinal. Acaba que no meio do ano, como a empresa também presta assessoria para o Fred, presta até hoje, o Fred estava na seleção, eu fui cuidar do Fred na Copa do Mundo. Então a partir daí, os atletas aqui de Minas passaram para outra pessoa que trabalhava lá,
e eu comecei a cuidar do Fred e de outros jogadores do Fluminense, o pessoal que estava no Rio de Janeiro. Terminado esse período, nunca tive nenhum contato, então a minha relação com o Cruzeiro sempre foi extremamente profissional, uma relação muito boa, assim, tanto que vejo algumas pessoas criticando Guilherme Mendes, criticando o Bruno Faleiro, que é assessor também. Para mim sempre foram pessoas sensacionais, assim, que me trataram muito bem e que a gente fez um trabalho com esses profissionais, né, com o Marcelo Oliveira, com o Marcelo Moreno, que sempre deu muito certo. Então, assim, até por isso não tem nada a reclamar desse departamento do Cruzeiro. A minha questão com o Cruzeiro é justamente de torcedor, é bronca de torcedor mesmo. Institucionalmente eu não tenho muito a criticar, porque pelo pouco que eu conheço, os caras trabalham muito bem. Bom, galera, tá aí a segunda edição do 6x1 Responde. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal e dê essa força pra gente aí, deixando as suas perguntas pro próximo vídeo. Demorou? Obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo. Valeu!